Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra mais forte que é do Senhor, amém? Aleluia. Ele é maravilhoso. Você vai dizer agora, como você nunca disse, amém? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Porque Ele é maravilhoso. Ele é tudo que nós temos. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós somos ossos secos. Nós somos sepulcro calhados. Nós não somos nada. Graças a Ele pela a tua presença aqui. Amém? Amém. Boa noite, igreja. Faça conosco. Nós estamos aqui neste domingo, nessa corrente da família. Eu tenho certeza que essa corrente nasceu primeiramente no coração de Deus e depois se testificou no coração dos nossos pastores. Porque se existisse a palavra preocupação para Deus, eu diria que Ele estaria preocupado. Porque a família hoje, meus irmãos, está sendo alvo principal de Satanás. Fazendo a preparação dessa palavra, eu descobri dados alarmantes, estatísticas alarmantes. Para os irmãos terem uma ideia, nos últimos 40 anos, nas últimas 4 décadas, houve uma redução no número de casamentos de 43%. E o casamento é a base da família, porque sem casamento não tem família. Sem a união de um homem e uma mulher, não tem a constituição da família. E o pior, aqueles que estão se casando, estão se disputando cada dia mais. Os índices de divórcio, de separação, estão aumentando a cada dia mais. Então Satanás tem trabalhado dioturnamente para prejudicar, para aniquilar a família. Mas eu quero te dizer uma coisa: maior é Deus que está conosco, amém? Porque aquele que está no mundo, nós temos a principal arma, que é Deus. Que nós não tenhamos a fazer parte dessas estatísticas, que nós possamos até lutar contra, que a cada dia mais e mais os casamentos venham fluir. Quantos vieram aqui ontem no encontro de casal? Amém? E quantos não vieram? Os casados, claro. Os irmãos perderam, viu? Porque foi uma bênção. E é disso que nós precisamos. É a palavra que edifica. É por isso que muitas vezes os casamentos estão indo à bancarrota, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, principalmente para os casais cristãos. E aproveitando a oportunidade, aqui como nós vamos falar sobre família, esse tema tão recorrente na nossa igreja, como nós estamos aqui na semana do Dia dos Namorados, uma semana onde o romancismo está no ar, amém? Quantos maridos deram presente aí para suas esposas? Ih, está fraco demais, pessoal. Quantas esposas deram presente para seus maridos? Glória a Deus, aleluia. E eu quero aqui recitar uma poesia, aproveitar esse romance que está no ar. Eu queria pedir uma permissão para a pastora. Eu, infelizmente, eu não consegui decorar, mas eu achei muito interessante essa poesia, porque tem tudo a ver com casamento, tem tudo a ver com família, amém? Talvez os irmãos já até conheçam essa poesia. Diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferente. Mas nós que somos cristãos temos boa memória e conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal fêmea tinha um macho. Todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E o Senhor, por demais atento e sondando o coração, sentiu que era preciso dar um fim na solidão. E disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Fale-ei uma companheira, uma joia de primeira da costela e não do pó. E pondo Deus em ação tudo aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa, entregando a Adão, ouviu um brado de vitória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. Adão foi para a galera e fez a
aquele alvoroço. Glória a Deus. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre depois do rascunho. Mas há também homens que falam e há quem acredite. Mas tem homens que falam e há quem acredite que Deus fez Adão primeiro para ela não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida 2. Para ser feliz, não importa quem vem antes ou porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é a mulher. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? O autor dessa poesia é Sidney Moraes, um homem que participava de um congresso do sul do país, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essa poesia. Bom, vamos para a palavra do Senhor, amém? Gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Mateus 1, verso 18. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, esposada com José, antes de se juntarem, achou-lhes ter concebido do Espírito Santo. E então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Pode sentar no teu lugar, em nome de Jesus. Amados, Jesus nos deu inúmeros exemplos de vários assuntos na palavra dele. E não poderia deixar de faltar uma das coisas mais preciosas que Deus criou, que foi a família. E nós vamos aprender aqui nesta noite sobre a Sagrada Família, sobre Jesus, sobre José, sobre Maria. Haja visto que essa família deveria ser uma família, na teoria, impecável, uma família perfeita, porque era a família de Jesus Cristo. E que José e Maria possam vir ensinar muito para nós aqui nesta noite. Vai servir de exemplo para a minha casa e para a sua casa, amém? Glória a Deus. Assim começa a história de José e Maria. Maria era noiva de José, e naquele tempo se esperava um tempo para poder os dois realmente se casarem. Uma pessoa, uma mulher, era dada para o outro homem, era prometida para o outro homem. E nesse meio tempo Maria recebe a visita de um anjo. E o anjo aparece para Maria e disse: Salve, agraciada, bendita sois vós entre as mulheres. E Maria então com aquele susto. Imagina você, mulher, recebendo a visita de um anjo. Você assustaria, não assustaria? Maria ficou muito assustada. E Maria disse: O que queres de mim? E o anjo então disse: Você vai ficar grávida, Maria, e dará à luz a um filho. E Maria ficou mais assustada ainda. Meu anjo, meu Senhor, eu sou virgem, eu não conheci homem algum, e além do mais eu tenho José, marido. Como eu vou ficar grávida? Maria não estava entendendo nada. Então o anjo explicou: Você vai ficar grávida do Espírito Santo de Deus. E Maria então, mesmo sem entender, porque Maria era uma menina inexperiente, Maria não era uma senhora, Maria
não era uma moça experiente, era uma menina inexperiente. Ela mal sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia dos planos de Deus, da importância daquela decisão. Ela não entendia. Mas ela disse: é para Deus? Estou dentro. É para Deus? Eu estou dentro. Maria não fazia ideia daquela decisão. Ela poderia ser apedrejada. Ela perderia o marido. Imagina, irmã, uma pessoa hoje, nos dias de hoje, ficando grávida do Espírito Santo. O que diria o marido dessa pessoa? José não entendeu. Maria então fica grávida. E se passa o tempo, e o comportamento de Maria, obviamente, vai mudando também. Porque todo comportamento de uma mulher grávida muda. E José então começa a desconfiar. O que está acontecendo com Maria? Então Maria começa a ficar enjoada. Meu Deus. E José começa a tentar, está acontecendo alguma coisa que eu não compartilhei. José então descobre que Maria está grávida. Acabou o casamento. José realmente, ele pensou que foi traído por Maria. Porque José também não entendia. A palavra de Deus nos diz que José intentou deixá-la secretamente. Porque José era um homem bom, ele não queria que Maria sofresse as consequências daquela decisão. Mas José também pensou nele, porque é ruim você expor seus problemas, né? Para os outros. Não é verdade? Como estão entendendo? Amém? Mas então, quando José estava pensando em deixar Maria, veio o anjo, ele contou toda a história. José, você não vai deixar Maria, você vai se casar com ela, porque o que nela está nascendo é do Espírito Santo de Deus, e você vai colocar o nome dele de Jesus Cristo, que vai ser o Salvador, vai ser o Libertador. Amém? Glória a Deus. Então, mesmo sem entender, José ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Então, meus irmãos, para que Jesus Cristo viesse a nascer naquela família, precisou obedecer a voz de Deus, precisou ter obediência, precisou ouvir a voz de Deus. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite: para que Jesus venha nascer na sua família, precisa obediência à voz de Deus, precisa você entender, precisa você ouvir a voz de Deus, mesmo que você não entenda, mas obedeça. Isso está acontecendo na sua vida, na sua família, mesmo que você não entenda. Se Deus mandou fazer algo, faça. Maria não entendeu, José não entendeu, mas se é para Deus, eu respeito, eu ouço a voz de Deus. Não faça o contrário, meus irmãos. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe quando é de Deus, quando não é, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de certeza. Crie um ambiente propício para que Jesus Cristo venha nascer na sua família, venha nascer na sua filha, venha nascer no seu marido, na sua esposa, venha nascer na sua sogra. Quantos aqui querem Jesus nascendo na sua família? Amém? Louvado seja. Assim Maria e José, eles criaram um ambiente propício, aonde há obediência, aonde há a atenção à voz do Senhor, ali vai nascer o Espírito Santo, ali vai nascer Deus. Você não precisa entender para obedecer. Repita comigo: eu não preciso entender para obedecer. A palavra de Deus nos diz: o que eu faço hoje, tu não entenderás, mas o que eu faço amanhã, você vai entender isso amanhã. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Jesus não tem que dar explicação para você do que Ele está fazendo. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos próprios planos. Eu quero te dar um exemplo aqui. Lá em 2 Reis, o profeta Elias recebeu uma ordenança de Deus. Ali havia uma cidade com águas amargas e que deveriam ser purificadas, transformadas em águas doces. O que Deus manda fazer? Jogar um prato de sal. Vai entender Deus? Você vai fazer uma água ficar doce colocando sal nela? Você quer entender isso, irmão? Não tem jeito. Ele quis assim, pronto. Não quer entender os planos de Deus? Outro exemplo: Marta e Maria estava passando por um problemão. Lázaro estava quase morto, e Marta manda chamar os discípulos para chamar Jesus Cristo para ir salvar Lázaro. Mas Jesus não foi no momento em que os discípulos chamaram, não. Ele demorou 4 dias depois que Lázaro morreu. E quando Jesus estava chegando na cidade, Marta, por ser muito ativa, nem esperou Jesus chegar
e já foi ao encontro de Jesus e disse: Jesus, Jesus, Lázaro morreu, Jesus, agora não tem mais jeito. E Jesus: calma, Marta, você está falando comigo? Me mostra o seu problema, Marta. Você mostrou para todo mundo, Marta. Eu sou a ressurreição, Marta. Aquele que tem em mim, mesmo que morto, viverá. Me mostra o teu problema. Me mostra o teu problema. Você mostrou para todo mundo nesse caminho, mas você me mostrou. Me mostra o teu problema. Marta então disse: vamos lá, Jesus, eu vou te mostrar o teu problema. Foi lá e mostrou. Aquele povo todo entrando, chorando pela morte de Lázaro. Então Jesus, naquele momento, disse: eu vou fazer um milagre nessa família, mas para isso eu preciso. Removam a pedra. Removam a pedra. Meu irmão, família que não está preparada para remover a pedra não merece receber milagre de Deus. Família que não está preparada para tirar os problemas, as intrigas de casamento, as briguinhas por coisa boa, a ignorância. Retire a pedra da tua família. Aquilo que impede às vezes do Senhor chegar na tua família. Eu não sei o que é, mas você sabe. Retire a pedra. Porque Jesus, Ele não pode fazer um milagre sem que você haja primeiro. O milagre é uma ação de duas partes. Precisa ter um provedor e um recebedor. É uma parceria. Sem Deus não tem milagre. Sem você não tem milagre. Entenda isso, meus irmãos. Então não tem explicação para as coisas de Deus. Depois de 4 dias, humanamente é impossível, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, José e Maria estavam ali já de 8 para 9 meses. Qual que é o comportamento adequado de um pai de família quando a mulher está de 8 para 9 meses de gravidez? É levá-la para um lugar seguro, amém? E no tempo de 8 para 9 meses de Maria, houve um censo em Belém, feito por Sérgio, e José era da cidade natal de Belém, ele era de Belém, ele tinha que ir para Belém. E José então, em vez de deixar Maria na casa da mãe, que era o comportamento mais normal, na casa da mãe dele ou na casa da mãe dela, porque fazer uma viagem de Nazaré a Belém, com uma mulher grávida de 8 para 9 meses, é muita falta de responsabilidade, não é mesmo? Mas foi isso que José fez. Maria talvez estava sentindo ali as dores de parto. Então Maria foi no lombo de um jumentinho, e José foi tão devagar, com Maria já sentindo ali as dores de parto. E quando eles chegaram a Belém, já não tinha mais lugar. Mas eu te pergunto, por que José levou Maria? Aí você me diz: porque está escrito que Jesus deveria nascer em Belém. Mas José não sabia, o anjo não tinha explicado para ele. José entendeu que a responsabilidade daquele menino no ventre de Maria não era só de Maria, mas era dele também. A responsabilidade, meu irmão, de Cristo nascer na sua família não é só da mulher, não é só do homem, mas é dos dois. José entendeu isso. Muitas vezes o homem e uma mulher jogam a responsabilidade um para o outro. A responsabilidade é da mãe, a mãe que cria esse menino. Eu estou fora trabalhando, a responsabilidade é sua. E vice-versa. A responsabilidade de Jesus Cristo nascer na família é do casal, é da família. José entendeu isso e ele levou Maria. E ali nasceu Jesus. Nasceu Jesus, tudo ocorreu tudo maravilhosamente bem, não teve problema nenhum. Jesus nasceu lindo, maravilhoso. Então José estava já pensando em retornar para Nazaré. Só que não foi como José talvez estava pensando. Porque José tinha sua casa, José tinha o seu trabalho, José tinha sua empresa, a sua carpintaria estava em Nazaré, as suas ferramentas estavam em Nazaré, o seu negócio estava em Nazaré. Mas veio um anjo e disse a José: José, pegue o menino e a Maria e leve ao Egito, porque estão procurando já o menino para matá-lo. José talvez pensou: meu Deus, mas a minha empresa, os meus negócios estão em Nazaré. Mas José tomou a decisão
decisão mais importante da vida dele. Ele resolveu dar prioridade à família. Ele priorizou a família, porque naquele momento o mais importante era a família. Amados, muitas vezes nós deixamos de fazer algo importante para a nossa família por causa do nosso emprego, por causa do nosso trabalho. Trabalho é importante, dinheiro é importante, a formação é importante, mas o mais importante é um lar firmado na palavra do Senhor, é um lar firmado de acordo com a vontade de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor, meu irmão, tem glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Priorize a sua família. Ah, mas eu trabalho para dar comida para minha família, meu irmão. Você compra comida até para o seu cachorro. Mulher não precisa só de comida, mulher não precisa só de vestido, mulher precisa ser amada. Mulher se conquista pelo falar. Diga para ela que você a ama todos os dias. Diga para ela que ela é linda, maravilhosa. Eu aprendi mais uma ontem. E eu quero que os irmãos aprendam comigo, aqueles que não vieram aqui ontem. Olha que maravilha. Qual casal que não veio aqui ontem? O casal que está aqui com a sua esposa, que não veio aqui ontem. Então você vai virar para a sua esposa, o marido vai virar para a sua esposa e vai dizer assim: minha querida, não tem nenhum marido do lado da esposa? Amém? Eu falei, meu irmão, minha querida, você está mais linda do que as éguas dos carros de Faraó. Maravilha, olha que bênção. Meu irmão, isso foi Salomão que falou para a Sunamita. Olha, eu gostei, viu, pastor? Maravilha. Então elogie a sua esposa. Elogie o seu esposo. Mulher não precisa só de comida, não. Precisa de muito mais coisas. Dê prioridade, meu irmão. Priorize a sua família. Priorize os seus filhos. Reveja os seus valores. Encontre tempo para a sua família. Encontre tempo para os seus filhos. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e pior do que o infiel é. Veja bem, olha só, vou ler de novo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É pior do que o infiel, meu irmão. O infiel está condenado. E aquele que é pior do que o infiel, reveja os seus valores. Talvez por isso tantos casamentos têm terminado de forma tão abrupta, tão violenta, porque não tem Jesus Cristo, não tem a base, que é a palavra de Deus. Se preocupa com outras coisas, com o trabalho, com o emprego, mas não se preocupa com a família. Mas a história não acaba aqui. Jesus então cresceu. Eu quero que os irmãos abram comigo a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 2, versículo 41, amém? Lucas capítulo 2, versículo 41. Jesus se tornou um menino e já começou a dar trabalho. Olha só, é a única arte que a Bíblia relata de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passaram 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Veja bem, eu imagino que Maria voltou daquela festa ali, juntamente com as mulheres, naquela conversa aiada, e José também, juntamente com os homens, porque se eles tivessem voltado juntos, com certeza eles dariam falta de Jesus Cristo, não é verdade? Mas eles não deram falta de Jesus. Eu imagino o diálogo dos dois quando encontraram. Maria encontra José e pergunta: José, cadê Jesus? Cadê Jesus, José? E José: não sei, Maria, você é mãe, você devia estar com ele. E José: Maria,
Maria, você devia estar com ele. E José, você devia estar com ele, Maria. Maria pergunta para José, José já é um rapazinho, eu devia estar com você. Será que houve essa discussão? Na Bíblia Sagrada não nos relata que houve. Mas eu te pergunto, por que isso acontece nas nossas famílias? Por que tantas vezes nós colocamos a culpa em terceiros e nunca assumimos a nossa culpa? Eu te digo hoje que nós sofremos a síndrome de Adão. Quantos conhecem a síndrome de Adão? Nunca, meu irmão, ou quase nunca, isso talvez seja recorrente em todas as famílias. Quando acontece um problema no casal, com a família, é difícil alguém assumir, não, eu fui o culpado. Adão, quando recebeu a repreensão de Deus, quando Adão comeu do fruto proibido, Deus virou para Adão e disse, Adão, tu comeste do fruto que eu disse para não comer? Adão disse para Deus, ô Senhor, eu comi, me perdoa, Senhor. Eu cometi esse erro, foi isso que Adão disse? O que Adão disse? Foi a mulher que me deu. Muito fácil colocar a culpa da mulher. A mulher é sempre culpada de tudo, né? E a mulher, por sua vez, mulher, tu comeste do fruto que eu disse para não comer? Foi a serpente que o Senhor colocou aqui no paraíso. É muito fácil você colocar a culpa nos outros. Amados, o problema é que é desse tamanho. Se não há união na família, ele pode se tornar enorme. E tantos casamentos hoje têm acabado, têm se extinguido, por causa de problemas tão pequenos. Ontem aqui a irmã, esposa do Renan, como ela chama? A Sandra estava fazendo aqui uma dinâmica e dizendo, para encher um balão aqui, para ver o nível de estresse dos casais. E uma das perguntas foi a pasta de dente apertada no meio. Isso é uma coisa tão boa, mas se torna tão grande se o casal não tiver sabedoria, não tiver pautado pela palavra de Deus. Discute por coisas tão poucas. Não deixe os problemas pequenos abalar o teu casamento. Porque se tiver união no casamento, se tiver união para resolver os problemas juntos, assim como Maria e José foram buscar Jesus juntos e resolver os problemas juntos. Quando isso acontece, o Salmo 133 passa a violar na tua família. Porque o Senhor derrama a unção onde é união. O quão bom e agradável quando o povo de Deus vive em união. Aprenda a trabalhar em equipe. Aprenda a trabalhar em conjunto. Meus irmãos, quando isso acontece, Deus libera a unção, Deus libera a bênção. Meus irmãos, que nós possamos então entender que nós devemos criar sim um ambiente propício para que Deus venha nascer na nossa família. Precisamos entender que nós devemos criar esse ambiente para que o Messias venha nascer na nossa casa. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos fechem os teus olhos. E mais uma vez, eu sei que já foi feita aqui uma oração para a família, mas eu quero fazer uma oração rápida para a tua família, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus querido, Deus Santo, feche os teus olhos. Deus amado, aqui foi pregada a tua palavra, Deus. Deus amado, que nós possamos aqui ter assim aprendido com o Senhor, Pai. Que possamos entender, meu Pai, que deve haver a responsabilidade com a família. Meu Pai, a família não é apenas o homem colocando dinheiro dentro de casa, não é apenas a mulher criando seus filhos, mas é a união deste casal. Pai, pautada pela Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Pai, que possamos aqui assim a criar esse ambiente propício, que Jesus Cristo venha nascer em cada família, venha nascer em nossas vidas, meu Pai, através, meu Pai, de ouvir a Tua palavra, de respeitar a Tua palavra, meu Pai. Deus, que as famílias que aqui estão, meu Pai amado, venham ser, meu Pai, apenas não ouvintes, mas venham ser praticantes dessa palavra que aqui hoje foi pregada. Deus amado, que eles venham sair aqui de forma diferente, meu Pai, que entrou. Pai, que no nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha acampar os Teus